os milagres de Lourdes. O milagre das curas. É impossível que fenômenos de ordem natural curem as doenças deste modo. Para mim, trata-se de atuação direta da Virgem através de um fenômeno sobrenatural. Alex Carrel, A Viagem à Luz. A primeira onda, 1858. Ninguém certamente conheceu cegos, surdos, mudos, paralíticos, etc., que após se terem lavado na gruta tenham recuperado a visão, a audição, a fala e o uso dos membros. E, no entanto, numerosos são aqueles que vão pedir a maravilhosa piscina para lhe dar ou aumentar a saúde, para evitar ou acabar com a dor. Interrogo-os para descobrir em que se calça essa esperança. Eles respondem que outros foram curados ou aliviados. Onde se encontram? Pergunta. Não sabemos. Quem são eles? Pergunta. Ninguém o revela. E no que se refere àqueles que nos foram apontados, não é necessário fazermos uma investigação minuciosa a respeito da exatidão das afirmativas, das quais foram alvo. Vital Dutor, procurador de Lourdes, 1858. Outono de 1858, uma encantadora casa camponesa nas redondezas de Aire-sur-Adol. Bonita e pitoresca aldeiazinha dos Pirineus, no Jardim Mãe e Filha, a primeira muito inquieta e profundamente angustiada, porque sua filha, Marie, maravilhosa adolescente de 15 anos, está a caminho de uma perda total de visão. Marie, que pertence a uma rica família de Tartas nas Landes, os Morel, estava há muitos anos interna num dos mais célebres colégios em toda a Aquitânia, o Colégio Sacré-Cœur, em Bordeaux. Em janeiro de 1858, começa a sofrer da vista a ponto de se ver impossibilitado de continuar os estudos. As religiosas procuram um oculista famoso na capital da região, o Dr. Bermond, e tratam da jovem segundo suas prescrições. Contudo, alguns meses depois, a situação se agrava. Um olho está perdido e o outro bastante atingido. É somente então que a mãe da jovem vai buscá-la. Recebe a orientação das religiosas e continua o tratamento prescrito pelo Dr. Bermond. Tratamento sobre o qual, aliás, não se possuem detalhes. Chegam até mesmo a levar Marie para tomar banhos de mar, o que não surte um resultado melhor, coisa que duvidamos. Então a senhora Marie e sua filha resolvem aproveitar o ar excelente de Aire-sur-Adol, e no jardim a mãe costuma ler para Marie a fim de distrair. Certo dia, folheando um exemplar de Mensagem Catholique, depara com um relato da cura milagrosa de uma tal senhora Dinaye, ocorrida em Lourdes. Nossa fé e nossa esperança na Santíssima Virgem, relata a senhora Morel, despertam de imediato e chegamos à conclusão em comum acordo de que deveríamos nos apressar em solicitar as graças que a Rainha do Céu se designava a prodigalizar a fim de comprovar a sua nova aparição. Nossa confiança era ainda maior, uma vez que tínhamos consagrado a ela, a nossa filha, no momento de seu nascimento, e de modo todo especial por este motivo, ela haveria de atender às nossas orações. Portanto, às 10 da noite do dia 8 de novembro, começam a fazer uma novena. Prometemos contar à senhora Morel, a Santíssima Virgem, que se nossa filha ficasse curada, durante o curso dessa novena, iríamos levar a luz para consagrá-la a ela uma segunda vez, todo vestido de azul e branco. Um prelado amigo da família Morel, o abade Peyrouse, forneceu-lhe uma garrafa com a água da fonte milagrosa. Naquela noite, antes de deitar-se, Marie fez uma compressa com água e coloca sobre os olhos. E no dia seguinte, pela manhã, Marie tira a bandagem. Vê, antes de mais nada, chama pela irmã Marte e pede um livro, lê, então sai correndo para junto dos pais a fim de comunicar-lhe a grande notícia. Recebemos essa notícia com alegria e agradecimento, mas não tínhamos muita coragem de divulgá-la, conta a senhorita Morrier. A 22 de novembro, a família Morrier dirigiu-se em peregrinação até Lourdes a fim de cumprir a promessa feita. É claro que ali se encontram com o abade Peyramale, que é posto a par da novena do milagre da promessa feita à Virgem. Numa carta por nós achada e endereçada ao irmão, o cura de Lourdes, escreve a seguinte frase, reportando-se a Marie:
Ela possui os mais belos olhos do mundo. Durante a missa de ação de graça é bento um vestido azul da jovem Imaculada, que prometeram usar esta cor durante um ano em honra à Santíssima Virgem. O pai, a mãe e a filha comunicam com fervor, sem passo dos olhares emocionados de quase toda a população local, que praticamente invadiu a igreja. Entusiasmada com o relato dessa assombrosa cura, Marie Mouruel não faz o menor sigilo sobre o caso. As suas colegas e professoras de Sacré-Cœur de Bordeaux são postas de imediato a par de tudo. No dia 11 de novembro, a melhor amiga de Marie no colégio, Louise Brunel, envia-lhe uma carta de congratulações. Minhas companheiras juntam-se a mim, querida Marie, no sentido de felicitá-la por ter sido objeto de uma proteção toda especial da Virgem Maria, e ao mesmo tempo expressar-lhe o prazer que experimentam ao pensar que dentro de alguns dias gozarão da companhia de uma colega que lhe parece ainda mais querida. Deve se sentir feliz por ter sido a escolhida por esta boa mãe para comprovar a verdade de uma de suas novas aparições e para contribuir através do milagre que se dignou conceder-lhe, a despertar uma confiança ainda maior no coração de todos os filhos. Pode estar certo de que compartilhamos de todo o coração de sua felicidade e da de seus pais, e durante a novena que fizemos a fim de nos prepararmos para a comemoração da maravilhosa festa da Imaculada Conceição, uma das nossas intenções foi agradecer à Santíssima Virgem em seu nome. E a 10 de fevereiro de 1859, depois de quase um ano inteiro acreditando dia após dia estar cega, Maria Mouruel retorna ao colégio em Bordeaux em meio às alegrias e às felicitações de suas mestras e companheiras. Marie representou tão esplendidamente seu papel de Imaculada, cujos belos olhos renascem para a vida, que certas pessoas chegaram a imaginar não haver existido nenhuma família Maurier em Tartas e que ela não passava de uma jovem atriz parisiense enviada por Louis Velour, ansioso por reunir provas mesmo truncadas em favor de Lourdes. Evidentemente a acusação não persistiria e pouco depois ficaria comprovada a verdadeira identidade de Marie Mouruel. Entretanto, esta maledicência prova que o milagre de Marie Mouruel levanta algumas suspeitas aqui e ali, apesar do entusiasmo geral. A comissão de investigação, a famosa comissão episcopal, anunciada com estardalhaço por Monsenhor Lawrence em julho de 1858 e que iniciou seus trabalhos a partir do outono, nada mais pode fazer além de examinar este caso. E antes de mais nada, requisiu o testemunho do médico assistente de Marie Mouruel, o Dr. Bermond. Este remete o seguinte atestado a 12 de janeiro de 1859. Eu, abaixo assinado, doutor em medicina, cirurgião, chefe honorário do Hospital Saint-Adrien, em Bordeaux, certifico ter assistido com intervalos regulares a senhorita Mouruel, de Tartas, aluno do colégio Sacré-Cœur de Bordeaux, nas congestões sanguíneas que surgiram ora num olho, ora no outro, com alterações de sensibilidade da vista, sobretudo no olho direito, cuja capacidade visual bastante reduzida apresentava o caráter de miopia. Estas congestões sanguíneas complicadas com lacrimejamento e às vezes com erupções cutâneas nas pálpebras estavam relacionadas com a transição de idade e a função periódica. Apesar do tratamento enérgico e constante, havia conservado uma característica recidiva que ainda persistia quanto à senhorita Mouruel. Partiu de Bordeaux no mês de maio de 1858. Em testemunho do que assinei. Bordeaux, 12 de janeiro de 1859. Dr. Bermond. A comissão não fica satisfeita com esse atestado médico tão vago e que evita deliberadamente abordar o problema da cura. O Dr. Bermond, após solicitações insistentes, emitiu um novo atestado, datado de 8 de fevereiro, portanto 3 semanas mais tarde. Este é entregue por intermédio de Madre Rombel, superiora do Sacré-Cœur de Bordeaux, que junta uma palavra explicando haver no mês de maio o último sido forçado a entregar a jovem à sua família porque não conseguia ler, nem escrever, nem bordar. Neste novo atestado, Dr. Bermond deixa transparecer claramente que foi mais ou menos sigilosamente solicitado a redigi-lo pelas autoridades eclesiásticas e dá a impressão de se curvar de boa vontade aos desejos que lhe foram expressos. Apresso-me em responder às perguntas precisas que a mim foram dirigidas pelo bispado de Tarbes por intermédio da reverenda superiora da casa de Sacré-Cœur de Bordeaux.
O atestado por mim redigido anteriormente correspondia estritamente às observações que tive a oportunidade de constatar durante o período em que fui o responsável pelo tratamento da senhorita Moura. Além das constatações físicas reveladas, fizeram a parte algumas previsões de métodos e outras com relação ao futuro. Disseram que a perturbação visual já sobrevinda merecia muito cuidado, poderia transformar-se com o passar do tempo com o passar do tempo, o adiantamento da moléstia, talvez uma cegueira ou pelo menos numa diminuição bastante acentuada da visão. Ao comunicar esta possibilidade, a senhorita Morel, cujos olhos ficaram cheios de lágrimas, esta julgou conveniente afastar a sua filha de Bordeaux e mantê-la junto a si. A partir de então, o que aconteceu? Pergunta. Resta-me apenas citar a narrativa da senhora Moura. Esta narrativa justifica a gravidade dos excessos por minha expressa e revela-me, bem como as informações fornecidas ainda hoje pela senhorita Moura ao ser interrogada a respeito, que sua visão tinha ulteriormente uma pior considerável, percepção confusa e difícil de objetos, ainda que volumosa, e que a cura sobreveio de modo repentino após o emprego das águas da gruta de Lourdes, usadas em compressas. Essa cura persistiu e ainda persiste. Do que se refere ao imediatismo da cura, tal como aconteceu, trata-se de um fato excepcional que foge inteiramente aos procedimentos, ao alcance da ciência médica. Como prova de verdade, assino Bordeaux, 8 de fevereiro de 1859, Dr. Bergman. Madre Rombal explica na exposição dirigida a um dos membros da comissão, Cônego Fourcade, vigário-geral do Monsieur Lawrence, que o médico submeteu Maria Morrel a um teste de leitura a fim de assegurar de que ela enxergava muito bem. E quanto ao atestado, que para a religiosa significou que o médico considera a cura da jovem como sobrenatural, embora o oculista não empregue em nenhum momento este adjetivo, a religiosa conclui: desejo, meu senhor, que esse documento o satisfaça e possa contribuir para aumentar a devoção e a confiança na Virgem Imaculada, que se mostra tão misericordiosa para com a nossa pátria. O veto piedoso de Madre Rombal será satisfeito. O caso de Maria será uma das 7 primeiras curas milagrosas oficialmente reconhecidas após o trabalho da comissão de investigação instituído, como tivemos a oportunidade de constatar anteriormente, pelo Monsieur Lawrence em julho. Ao que se sabe, esta comissão, que examinou tudo o que aconteceu e acontece em Lourdes, é muito grande, uma vez que se compõe de 9 membros pertencentes ao capítulo da Catedral de Tarbes, dos superiores do seminário maior e menor, do superior dos missionários da diocese do cura de Lourdes, o abade Peyramale, de professor de dogma, de moral e de física do seminário, mas na verdade é sobretudo a subcomissão encarregada de pesquisar as curas milagrosas, que vai trabalhar incessantemente após a intervenção do Monsieur Lawrence, que a 15 de novembro de 1858 remete a seus membros uma grave nota ameaçadora. A comissão, diz o bispo, funcionou até o momento com bastante lentidão. As férias terminaram, é chegado o momento de retornar aos trabalhos com vigor e diligência. Toda a França está com os olhos fixos em vocês, não apenas o público. Quanto mais esperamos, mais dificuldade encontraremos em constatar os fatos conhecidos. Que a comissão revele os fatos já existentes. A subcomissão, composta por um número variável de membros, vai obedecer sem delongas a Monsieur Lawrence, de 29 de novembro de 1858 a 23 de março de 1859. Será visitado o próprio local em cada região, a fim de examinar 19 casos e organizar o processo de 1/20, o de Marie Morel, já que os diligentes eclesiásticos dos Pirineus recusam-se a ir a Bordeaux para interrogar a jovem. Nas aldeias visitadas, os investigadores são recebidos pelo cura, pelos miraculados, pelos membros de suas famílias, pelas testemunhas e quase sempre pelo médico local. Trata-se de um acontecimento inédito e extraordinário em toda a história das religiões. Pela primeira vez no mundo, graças à decisão e à vontade do Monsieur Lawrence, fatos considerados até então como sobrenaturais são submetidos ao controle de uma época que preconiza o naturalismo, a ciência e o processo racional. Para cada um dos 20 casos examinados durante esses 4 meses, contamos com o processo verbal da subcomissão, após seu deslocamento, um relatório final sintetizado e atribuído ao Cônego Baradere, designado unanimemente por seus pares. Uma crítica circunstanciada estabelecida pelo Dr. Verges, professor da Faculdade de Medicina de Montpellier e o conselheiro técnico médico da comissão. Ademais, em 1958, ano do centenário de Lourdes, solicitou-se a um determinado número de especialistas modernos que examinassem os casos de 1858
a luz na medicina moderna e tecer esses comentários a respeito das antigas conclusões. O que diz o Dr. Verges a respeito do caso de Marie Moore? Pergunta. Declara seu prognóstico médico antes do emprego da água de Lourdes muito ruim, pois a jovem de olhos atacados por congestões sanguíneas e erupções cutâneas nas pálpebras estava ameaçada de cegueira. O Dr. Verges também afirma estar de pleno acordo com as conclusões a que chegou o Dr. Bermond. Independentemente do resultado imediato que sempre provoca, quando isso ocorre, o traço característico dos fatos produzidos contra a ordem da natureza, encontramos nessa cura todos os elementos necessários ao aparecimento de uma profunda convicção. A gravidade do mal convencido pela água física, a gravidade do mal vencido pela água física e quimicamente natural, a inanidade dos esforços da ciência médica, a persistência da cura, apesar da tendência obstinada do mal às recidivas. Contudo, o Dr. Verges não deixou de observar que as perturbações visuais da bela Marie estavam relacionadas com a transição de idade e com a função periódica. 100 anos depois, alguns médicos não deixaram de diagnosticar, com referência ao caso, uma cegueira histérica. Como esse termo, com relação às curas de Lourdes, tende a aparecer com frequência, é conveniente dar-lhe uma definição exata, pois muitas são as pessoas que utilizam num sentido vago, amplo e sobretudo falso. A histeria é um termo de diagnóstico médico para as afecções caracterizadas pela presença de sintomas físicos e pela ausência de sinais físicos, sendo que essas afecções nos fazem pensar em sintomas que preenchem alguma função psicológica. Os psiquiatras modernos distinguem a histeria de angústia. Os psiquiatras modernos distinguem a histeria de angústia da histeria de conversão, a primeira caracterizando-se pelos comportamentos anormais, claustrofobia, etc. A segunda por alguns males físicos, tipo cegueira, paralisia, anoxeria, etc. O bom senso popular afirma com frequência, sobretudo neste caso, que o doente procura tornar-se interessante. Para a maioria dos psiquiatras e neurologistas modernos, Marie Moore foi vítima apenas de uma cegueira histérica provocada pela adolescência e pelos conflitos existenciais. Mas o professor Thibault, da Faculdade de Medicina de Strasbourg, defendeu a hipótese de uma afecção orgânica e não histérica, explicando que na histeria, as perturbações visuais se instalaram repentinamente, não durante o transcorrer de vários meses. 2. Quando a amaurose, isto é, perda da visão, ela é total. Meu mestre, o Dr. Clovis Vicente, que era sem dúvida o melhor especialista de sua geração, ensinava que a histérica não faz as coisas pela metade. Se a amaurose, esta é total. E meu outro mestre, o Dr. Charles Fox, ensinava que a perturbação histérica, uma vez instalada, é sabidamente fixa e não está sujeita a flutuações ou a agravamento progressivo. Por estas razões, o diagnóstico de histeria deve ser afastado, segundo o que tudo indica. A afecção de Marie Moore era de natureza orgânica. O caso de Marie Moore é dos mais belos olhos do mundo. Só restabelece em parte a atmosfera das primeiras curas milagrosas, a um lado romanesco e encantador, apesar de ou devido à histeria subjacente, à mitomania latente. Contudo, os outros 29 casos estudados pelos investigadores eclesiásticos, nomeados e despachados por Monsieur Lawrence, são mais banais, mais comuns, não raros, mais lamentáveis. Eles constituem realmente a pré-história e o fundamento dos milagres de Lourdes, eles por ordem de investigação. Louis Bourret é um cortador de pedra com 54 anos. 20 anos antes, isto é, em 1838, foi vítima de um grave acidente, quando na companhia do irmão fazia explodir uma pedreira. Os dois homens foram atingidos por uma avalanche de pedras. O irmão de Louis Bourret morreu. Bourret, no entanto, recebeu um golpe no rosto que o desfigurou em parte, ao atingir-lhe o olho direito. Nessa época de medicina bastante primária, o infeliz cortador de pedras sofreu atrozmente durante alguns meses, a ponto de quase perder a razão. Finalmente pôde retornar ao trabalho, contudo a visão do olho direito estava terrivelmente diminuída. Longe de melhorar com o passar do tempo, essa situação só se agravou. 2 meses antes da
das aparições de Lourdes, o médico de Louis Bourret tinha lhe comunicado que precisava resignar-se e estar preparado para perder dentro em pouco e totalmente a vista afetada. E então Bourret ouve falar a respeito dos acontecimentos maravilhosos da gruta de Massabielle, da fonte nascida aos pés de Bernadette, dos efeitos milagrosos que lhe eram atribuídos. Pede então a sua filha para ir apanhar uma garrafa d'água da Virgem. Na gruta nada tinha sido organizado, a fonte não passava de um minguado filete de água lamacenta, onde a menina encontrou dificuldades para encher a garrafa. Apresse em levar o precioso frasco ao pai, que lava imediatamente o olho doente com água suja, mais sagrada. E o milagre acontece. Vejamos o que diz o relatório da Comissão de Investigações. Assim que acabou de lavar o olho, conseguiu perceber a claridade. 2 horas depois já conseguia distinguir os objetos. Pude até mesmo ler, embora com alguma dificuldade. Uma gravura singela da época representa a cena com um encanto pitoresco no interior rústico e humilde, mobiliado com uma cama de ferro, cortinas, um relógio imenso, uma chaminé descomunal e alguns móveis simples, onde uma galinha e sua ninhada de pintinhos ciscam tranquilamente o chão de terra batida. Vemos o pai que se pôs de joelhos a fim de agradecer à Virgem, enquanto a filha ergue as mãos e os olhos para o céu. Louis Bourret continuará fazendo as abluções com a água da gruta durante 15 dias, porém, a partir do 3º dia, segundo suas palavras, vê perfeitamente bem. O cônego Barraderi, relator da comissão de investigação, comenta o caso Bourret da seguinte maneira: tratava-se de uma lesão grave, profunda de algumas partes essenciais do olho, partes indispensáveis, constituídas das funções da visão. Ora, a alteração dessas partes causada pela explosão da mina não desapareceu. Essas partes não foram de forma alguma ao estado não voltaram de forma alguma ao estado normal. E no entanto, após as lavagens realizadas com a água milagrosa, o sentido da visão desenvolvia-se com regularidade. Portanto, a visão só pode ter sido recuperada fora das leis da natureza, uma vez que isso aconteceu apesar do defeito da ausência de parte do olho destinadas a essa função. Trata-se, portanto, de uma exceção à regra, de um efeito sobrenatural. Qual a opinião do professor Verges? Pergunta. Este caso, diz ele, possui o caráter sobrenatural, do mesmo tipo que a senhorita Muriel. A gravidade do mal, sua condição crônica e a impotência da medicina para bloquear o seu progresso, todas estas circunstâncias comparadas com a rapidez da cura, com a simplicidade do agente que foi empregada, não nos permite ter a mínima dúvida a respeito, pelo menos com alguns aspectos cujas bases são sérias. O segundo caso, o da viúva Crozat, cujo nome de solteira era Jeanne Marie Archer, é engraçado e não tão emocionante. Eis o relato do caso. Em 1858, a viúva Crozat já é surda há 20 anos, completa e totalmente surda. Não escuta nenhum sinos, nenhum órgão da igreja. Na casa onde trabalha como servente na lavoura, não ouve os gritos, as gargalhadas e nem o choro das 7 crianças de seus patrões. Também ela, a partir do instante em que soube dos acontecimentos da gruta de Massabielle, decide experimentar as virtudes curativas da água da fonte. Para lá se dirige, acompanhada por uma pessoa amiga, a quem pede para injetar-lhe um pouco de água da fonte nos ouvidos, com o auxílio de uma seringa. Então logo a água penetra-lhe na cabeça, que sempre lhe parece pesada, e onde sentia pulsações constantes, teve a impressão de que ficara mais leve. Começou a ouvir, chegou mesmo até a distinguir o murmúrio das águas do Gave que margeia a gruta. Jean-Marie Arc declara que após estas operações, uma chama parecia atravessar-lhe o canal dos ouvidos, que sua audição melhorava sensivelmente dia a dia e que no fim de uma quinzena se escutava tão bem quanto antes de sua doença. Doença? Pergunta. Que doença? Pergunta. A vizinha caridosa que tinha injetado a água da gruta nos ouvidos da surda testemunhará que, a partir das primeiras aplicações, viu. Triste detalhe, ao sair dos ouvidos uma substância viscosa misturada com sangue pisado e de um deles uma espécie de tampão. A doença de Jean-Marie Arc A doença de Jean-Marie Arc
consistia muito simplesmente em dois enormes tampões de cera que lhe tinham obstruído completamente os canais auditivos. Eis o que acontece quando se deixa de lavar as orelhas com regularidade. O cônego Baradere, perfeitamente consciente de que a prolongada surdez da infeliz e negligente viúva Crossat nada mais era do que o resultado de uma falta de limpeza, conclui que a sua cura não pode ser qualificada como milagrosa. Contudo, acrescenta com uma piedade ingênua que foi graças a uma inspiração misericordiosa de Deus que ela teve a enfiar a ideia de lavar os ouvidos. Pobre menino Justin Bohort está com 2 anos, como desde o nascimento permanece deitado em seu leito miserável, magro de fazer dó, de uma palidez cadavérica, respirando com dificuldade. No dia 28 de fevereiro de 1858, seu estado parece tão alarmante que sua mãe, Croizine Bohort, de 38 anos, de uma ignorância proverbial conhecida em toda a região, chega a pensar que o filho está prestes a morrer. A sua maior preocupação é tentar arranjar um pedaço de linho limpo para envolver o menino assim que estiver morto. Vivo não tem direito a mais do que alguns trapos imundos. De repente vem-lhe à mente a inspiração de levá-la a tão decantada gruta, da qual há muito havia ouvido falar. Inicialmente o pai se opõe, achando que o pequenino Justin iria sucumbir durante o trajeto. Croizine insiste, não obedecendo ao marido, pega a criança nos braços e ruma para a gruta de Massabielle. Lá chegando, despe a criança e mergulha na água fria durante uns 15 minutos, o que deixa a assistência presente apavorada. Há cerca de 300 a 400 pessoas no local. Algumas mulheres insultam Croizine Bohort e uma delas chega mesmo a gritar: ora, deixa fazer o que quiser, a infeliz está impaciente para ver o filho expirar. Após tão dura prova, tendo enxugado o menino como pôde, envolveu-o no seu avental e levou-o de volta para casa. A criança não se alimentou nem tomou qualquer bebida nesse dia, mas dormiu um sono calmo e profundo. A mãe aproximou-se do berço por diversas vezes, tanto durante a tarde como durante a noite, a fim de certificar-se de que ainda respirava. Pela manhã o menino acorda normalmente e quer levantar-se. Embora tenha 2 anos, ainda não sabe andar. Croizine Bohort julgou que seria temerário tirá-lo do berço. No decorrer do dia dá-lhe o seio por várias vezes. Ao que parece, o pequeno Justin ainda não fora desmamado, e é no dia seguinte que começa a andar pela primeira vez, tão facilmente como se já soubesse caminhar há vários meses. O bom cônego Baradere concorda com as testemunhas horrorizadas que mergulharam criança de 2 anos, enferma desde o momento do nascimento, magra, devorada pela febre, ou esgotado por uma prolongada moléstia que a consumia numa bacia de água fria, praticamente no seu estado glacial, ao ar livre, e ali mantê-lo durante um quarto de hora só podia, é claro, apressar o fim dessa criatura débil, fazê-la exalar o seu último suspiro. Na opinião do cônego Baradere, o pequeno Justin sofria de uma fraqueza congênita, de um langor de nascença, devido a um defeito na constituição do seu organismo. Neste caso, portanto, a natureza da doença, o estado desesperador da criança, a rapidez da cura e o meio que produziu tão repentinamente, tudo parece concorrer para estabelecer um fato não só estranho, mas também contrário à ação comum dos agentes naturais, sob todos os aspectos, e por isso mesmo maravilhoso, sobrenatural, e que testemunha que o dedo de Deus esteve presente nessa cura. Este também será o ponto de vista do Dr. Verges, que declara em 1860. Existem, nesse caso, 3 circunstâncias fora do comum: a duração da imersão, seu efeito imediato, e a capacidade de andar manifestada cerca de 36 horas mais tarde. Após ter ressaltado que os banhos de água fria podem surtir ótimos resultados nas afecções adinâmicas graves, o Dr. Verges declara que este meio está sujeito a regras cuja transgressão representa verdadeiros riscos para a vida. A regra primordial é que a aplicação da água não deve exceder alguns minutos. Para um médico consciencioso, um banho de um quarto de hora na água fria infligido a uma criança esgotada seria, portanto, digno de reprovação. O Dr. Verges conclui: em vista disso, a mulher do conde, mãe de Justin Bohort, tentou, portanto, a cura do filho através de processos condenados pela experiência e pela razão.
e esta não foi obtida de imediato, e para que este caso seja esclarecido em profundidade, para que nenhuma dúvida venha a parar sobre a sua realidade e sobre o imediatismo de sua realização, a criança que jamais andara foge do berço no dia seguinte, na ausência da mãe, e começa a caminhar com segurança gerada pelo hábito, demonstrando desta forma que sua cura ocorreu sem um período de convalescência de um modo inteiramente natural. De um modo geral, os médicos contemporâneos não se pronunciaram sobre esse caso, afirmando que as informações são insuficientes. Blaise Malmus é um botiquineiro de 42 anos. Já faz algum tempo que sofre do punho direito. Apareceu-lhe na articulação aquilo que se chama então de lombinho, isto é, uma verruga. Esta excrescência é do tamanho de uma avelã comum. Isso o incomoda, impossibilitando de fazer determinados movimentos. Porém, não se preocupa muito com o problema. Um dia encontra-se na rua com o Dr. Dozos, mostra-lhe o lombinho e pede-lhe um remédio qualquer a fim de fazê-lo desaparecer. O que faz o Dr. Dozos? Pergunta. Pura e simplesmente manda o seu paciente até a gruta de Massabielle. Vá até lá e lave a mão, diz ele. Malmus, sem se espantar com o conselho, segue a risca. Ao voltar de Massabielle, percebe que o lombinho está diminuindo. À noite quase não se via mais nada. No dia seguinte, volta a lavar a mão na gruta e o lombinho desaparece completamente. Com ele também acabam a dor e a fraqueza que sentia na articulação do pulso. O relato da comissão reconhece haver algo de insólito, de surpreendente no desaparecimento imediato dessa excrescência, mas afinal pode-se falar de milagre e de sobrenatural? Pergunta. Afinal de contas, não se sabe a que atribuir tal excrescência. O Dr. Dozos deu uma espiadela rápida e não formulou realmente nenhum diagnóstico, além do que em tudo isso não havia nada de tão espetacular. Na opinião do Dr. Vegas, tratava-se apenas de um caso de quisto sebáceo curado, ou pela ruptura do saco, ou por uma inflamação ou amaciamento de suas paredes. Blaise Cazenave. Solpeine, solteira, está com 50 anos de idade, é casada com um carpinteiro. Já faz 3 anos que padece daquilo que os médicos lhe disseram ser uma oftalmia crônica das pálpebras. Seus olhos encontram-se num estado deplorável, lacrimejando constante ardores acentuados às vezes, simultâneos, noutras vezes alternados. Reviramento de pálpebras estriadas, voltadas para o lado de fora, desprovido de cílios, com as duas bordas inferiores recobertas por excrescências múltiplas. O tratamento? Pergunta. As águas de Bareges, de Cautéteres, de Gazoste, sem o mínimo resultado. Desse modo, tão logo houve das virtudes maravilhosas da água da gruta de Massabielle, para lá se dirige, lava os pobres olhos doentes, experimenta de imediato um grande alívio e na segunda ablução consegue a cura completa. Apesar disso, continua a ir até a gruta durante vários dias, até que seus cílios cresceram e que os seus olhos adquiriram um aspecto inteiramente normal. Essa cura, explicam os padres da comissão de investigação, foi obtida pelo emprego de um elemento comum, de uma água simples, natural, reconhecida sem propriedade, sem qualquer virtude. Se esta oftalmia tivesse que ceder com o emprego da água, teria sem dúvida alguma regredido com as abluções feitas com as águas de Bareges, Cauteretes e Gazotes. Se tivesse que ceder com a água natural, já teria cedido há muito tempo com a água de Lourdes, do grave e das redondezas, já que Blaise Solpeine usava diariamente e várias vezes por dia apenas uma questão de asseio, por uma questão de asseio. Portanto, não poderíamos atribuir a cura quase que instantaneamente de uma afecção que atacava órgãos tão sensíveis quanto os olhos,
que haviam gerado desordens tão intensas, tão numerosas, tão profundamente enraizadas nem aos meios terapêuticos da ciência, nem à eficiência das águas termais, nem à propriedade da água da gruta, usada sob o ponto de vista de sua composição química. Logo, se a água da gruta usada em abluções resultou numa cura tão profunda e espetacular, isto só pode ter ocorrido por intermédio de uma propriedade estranha comunicada intencionalmente com esse fim, através de um privilégio de misericórdia, na qual a água da gruta servia como instrumento, um meio aparente e sensível por trás da qual existe uma intervenção superior e realmente sobrenatural. O professor Verges confirmará esta opinião, ressaltando que a lesão material era mais evidente, neste caso, do que nos precedentes, e que ao restabelecimento rápido dos tecidos dentro de suas condições orgânicas e vitais normais tinham-se associado à recuperação das pálpebras. Para o médico de Montpellier, Blaise Sauperi, antes do tratamento com a água de Lourdes, não podia alimentar a esperança de cura, a não ser através de uma intervenção cirúrgica ou de uma cauterização das intumescências da mucosa palpebral. No sexto caso analisado, encontramos mais uma vez um lombinho, o de Jean-Pierre Malot, um manobreiro, como se costumava dizer naquela época. No dorso de uma das mãos ele tem há 18 anos um imenso lombinho do tamanho de um ovo. O manobreiro jamais se preocupou com isso, nunca procurou a orientação de um médico, como também não seguiu qualquer tipo de tratamento específico, mas eis que há pouco tempo começou a surgir um segundo lombinho próximo ao primeiro, na articulação do pulso. Desta vez Jean-Pierre Malot inquieta-se. Tem uma irmã, diz-lhe certo dia um vizinho, que tem o dom de curar as verrugas e os lombinhos, apesar do contato, apenas com o contato da mão. Vive numa aldeia perto daqui, se quiser poderei levá-lo até lá. Todavia, quando Jean-Pierre resolveu ir até a casa da curandeira, ouve falar a respeito de Bernadette da Gruta. Terminada a semana de trabalho, dirige-se a Massabielle no domingo e lava as mãos afetadas na fonte. Esta primeira ablução, revela-nos o relatório da Comissão de Investigação, datado de 17 de novembro de 1858, teve como resultado desencadear uma inchação bastante visível. O lombinho pareceu fundir-se e perder a consistência, estendendo-se. Durante o decorrer da semana, a inchação diminuiu pouco a pouco. O lombinho reapareceu, porém visivelmente menor. No domingo seguinte, Jean-Pierre retorna à fonte, volta a lavar a mão afetada e sente-se bem melhor. Enfim, na terceira ablução, os dois lombinhos desaparecem inteiramente, e hoje sua mão não tem deles o mais leve vestígio. O cônego Barraderi inclina-se a atribuir essa cura a uma causa fora e acima dos agentes naturais. Porém, o Dr. Verges colocará o lombinho na categoria dos fatos suscetíveis a interpretações naturais e diagnostica este lombinho como um tumor dérmico ou epidérmico, com o formato de uma calosidade. O jovem Henrique Busquet, de 13 anos, não é natural de Lourdes. Nasceu em Naye, uma cidadezinha situada entre Pau e Lourdes, distante cerca de 30 km desta última. Em novembro de 1858 é vítima de febre tifoide e consegue sobreviver, contudo, durante 18 meses. As consequências da terrível moléstia vão deixar sequelas horríveis no infeliz garoto. Segundo comprova o processo verbal de seu interrogatório, levado a cabo pela comissão de investigação, cujos membros vão visitá-lo e interrogá-lo a 29 de novembro de 1858. Restabelecido desta perigosa doença, a febre tifoide, ele foi acometido por um tumor muito volumoso que se formou em seu pescoço. Os remédios que lhe foram administrados para esta nova enfermidade, segundo a prescrição do médico, deslocaram o tumor que se fixou no alto do peito. Novos medicamentos foram empregados. Inutilmente, o médico foi obrigado a lancetá-lo. Esta intervenção, que provocou a drenagem de uma grande quantidade de matéria e cujo talho se fechou no dia seguinte, teve um infeliz resultado. Durante mais ou menos 4 meses, Henri Busquet parecia estar recuperado.
No entanto, ao cabo de poucos meses, houve nova incidência de febre, nova abertura do corte, e de quando em quando parecia pequenos orifícios, como que para dar saída a essa violenta inflamação. Em outubro de 1857, a chaga que se fechara revestiu-se de uma crosta que não se poderia estipar sem expor o jovem ao novo sangramento da ferida e ao reaparecimento da supuração. O garoto é levado então para cautéteres, a fim de submeter a um tratamento termal. O resultado não é bom. A partir do primeiro contato com a água, a chaga rompe-se. Após 15 dias sem qualquer melhora, o doente é transposto para Nai, onde passa um inverno muito triste. Eis que chega a Semana Santa. Enquanto a Virgem aparecia a Bernadette, o estado de Henri Busquet piorava. No local da ferida forma-se um grande tumor que vem a supurar, o que proporcionou ao rapaz um alívio acentuado, mas esse alívio não teve longa duração, pois a partir do dia 15 de abril, além da chaga sempre supurada, surgiram 2 gânglios entumecidos, um no pescoço, outro próximo à face esquerda, gânglios que levaram o médico a considerar a possibilidade da formação de um novo abscesso que poderia desfigurar o jovem Busquet. Em abril, o jovem ouve comentários sobre os acontecimentos de Lourdes. Essa água vai curar-me, diz ele à sua família. Ao saber que um vizinho partira em peregrinação para Massabielle, pede-lhe para trazer um pouco de água, da água milagrosa. Tão logo vem em suas mãos a preciosa garrafinha que a contém, faz o sinal da cruz, uma oração e bebe alguns goles do líquido. Em seguida, com um gesto decidido e irritado, arranca a casca que cobre a ferida incurável e lava, bem como os novos tumores e os gânglios, com a água gélida. Ele asperge sobre o corpo carcomido e febril, deixando-a escorrer até os pés, e pouco depois adormece. Ao se levantar no dia seguinte, quinta-feira, 23 de abril, o milagre tinha acontecido, está curado. Não sente mais dor nenhuma. Não sente mais nenhuma dor, não há supurações, nem chaga, nem inflamações. Chama pela mãe, a fim de fazê-lo constatar a cura milagrosa. Porém, a senhora Busquet é mãe de família muito sobrecarregada, tem mais 6 filhos, 2 dos quais estão para fazer a primeira comunhão. Portanto, somente no terceiro dia que tem tempo disponível para examinar Henri. Ele está curado mesmo, a horrenda úlcera aberta já não existe mais. A 29 de novembro, quando os investigadores o examinam, encontram totalmente recuperado. A febre, a chaga, os gânglios, tudo havia desaparecido. Este fato, para os membros da comissão, parece evidenciar que, em tal cura, houve um resultado contrário e fora das vias normais da natureza. Todas as afecções da natureza idêntica a esta, escreverá o Dr. Verges em 1860, são de recuperação prolongada, porque estão ligadas à diátese escrofulosa e implicam a necessidade de uma modificação profunda no organismo, se levarmos em consideração apenas o imediatismo da cura. Isso já será suficiente para provar que este caso afasta-se da ordem natural. Um médico contemporâneo, o Dr. Thibault, ao diagnosticar uma midriase tifoide no músculo externo clédio mastodiano e uma adenopatia inflamatória, reconhece o caráter extraordinário desta cura repentina. Magdalene Risa é a sua história, que a senhora Morel e a filha Maria Leão uma viúva de 58 anos, moradora em Nai, havia sido acometida pela cólera em 1834, ou seja, quarto de século antes das aparições ocorrerem. A partir daí, torna-se deplorável seu estado de saúde. Além de ter os membros esquerdos enfraquecidos, sofria de escarros sanguíneos e, sobretudo, padecia de uma anorexia terrível. Na verdade, há 20 anos, sua alimentação consistia tão somente em um copo de vinho misturado com água e café, ingerindo apenas muito raramente um ovo ou um minguado pedaço de carne. Está claro que já nem tinha mais condições de locomover-se. Esse ano, em 1858, passa-o quase que constantemente acamada. No leito permanece
Encolhida como uma bola, os joelhos apoiados de encontro ao peito, há 4 meses a filha passou as noites velando à sua cabeceira. Recebeu a extrema unção por diversas vezes, ao ouvir falar a respeito dos acontecimentos em Massabielle. Pede que lhe traga um pouco da água da fonte milagrosa. Isso aconteceu no outono de 1858, no dia 17 de outubro, domingo. Uma vizinha caridosa traz-lhe às 7 da manhã o precioso líquido. Magdalene Riesen trata de ingerir de imediato alguns goles. Então, parece-lhe como que ela própria relatará que lhe arrancavam uma luva da mão esquerda semi-paralítica. A sua filha, com a água milagrosa, lava-lhe o rosto, onde ela experimenta um formigamento, e também o corpo, de onde desaparecem as inchações. E após todas essas operações, contam-nos às 8 da manhã, ou seja, 1 hora mais tarde, ela comeu com prazer o apetite, uma salsicha e um pão. E 2 horas depois levantou-se sem qualquer tipo de ajuda. Alguns dias depois já não sente nenhuma dor, ingere todo tipo de alimento, passeia e executa as tarefas comuns de uma pessoa de sua idade. Este fato é complexo, comenta o Dr. Verges, em 1860. Porém, todas as circunstâncias que o compõem trazem a marca do caráter sobrenatural. Ficam-se imbuídos desta certeza ao examinar o seu mal crônico, cuja origem remonta a 1834. E a força que o gerou, a cólera, a instalação de alguns de seus sintomas num órgão importante da vida, o estômago, a inutilidade dos tratamentos prescritos e orientados por um médico capaz, Dr. Superbielli, a diminuição progressiva de suas forças, consequência inevitável da cispepsia e das diminuições causadas pelo elemento do sobre a inervação, a ineficácia da água natural empregada apenas uma vez e o imediatismo do resultado obtido. Eis agora uma mulher muito velha da comuna de Borderies, Marie Lanou Domenech, que tem 80 anos. Até 3 anos antes ela estava perfeitamente bem para a sua idade, mas agora já mal consegue andar. Para deslocar-se, tem que se apoiar numa bengala, e além disso necessita de 2 pessoas para sustentá-la e ajudá-la a caminhar. O Dr. Poyemiro, que a visita e trata regularmente, mas sem resultado, só pode dizer a octogenária: a senhora ficará boa quando Deus quiser. No dia 3 de maio alguém lhe traz um pouco da água de Lourdes. Se esta água cura todas as moléstias, por que não irá curar a pior de todas elas, a senilidade? Pergunta. Maria Lanou Domege bebe um gole do líquido e, molhando o dedo, faz uma unção sobre a própria testa. No ato, descreve o relatório da comissão de investigação, larga a bengala, declara estar totalmente boa, anda sozinha com todo desembaraço e pode cuidar de todo o trabalho da casa. A mudança alcançada é tão assombrosa que, tendo ido ao campo na época da ceifadura do trigo, pediu uma foice e meteu mãos à obra. O seu médico assistente afirma em alto e bom som que esta cura era estranha aos meios que dispõe a ciência e que leva a marca do dedo de Deus. O Dr. Verges também admitirá o caráter sobrenatural dessa cura, considerando-se a dificuldade que existe para curar e até mesmo diminuir as afecções crônicas dos anciãos. O menino Dominique Las Barreiles, de 7 anos, é um infeliz monstrinho, um corcunda na frente, um corcunda atrás e pernas tão finas que nunca andou. Ficou estendido no berço, de onde a mãe o tira de vez em quando. Alguns dias antes da Semana Santa, portanto, no mesmo momento em que ocorreriam as aparições, o pai de Dominique vai apanhar uma garrafa d'água da fonte e com ela faz fricções no filho. Na quinta-feira santa, contam-nos, o menino começou a andar e subir ao celheiro. A sua mãe, amedrontada, seguiu até ali e aproximou-se dele.
Tomou-lhe uma das mãos e colocou-o de pé, deixou-o só e ficou feliz ao vê-lo dar alguns passos. No domingo de Páscoa, o menino foi até o jardim, deu várias voltas sozinho. Após este dia, ainda experimentava uma visível dificuldade em caminhar, mas consegue deslocar-se sozinho. Os pais consideram a mudança prodigiosa. Ademais, o corpo do menino fortifica-se e torna-se menos desengonçado, enquanto a timidez e o medo demonstrados para com os estranhos, timidez e medo anteriormente doentios, atenuam-se sensivelmente. Não será plausível que a constituição física do jovem Lasbar Reilis, comenta o bom cônego Baraderi, auxiliada pelas abluções feitas com a água da gruta, tenham experimentado um princípio de liberação de seus entraves, obtidos com certa facilidade pelo desdobramento de sua energia que, através de um trabalho interior constante, teria começado a proporcionar um pouco de agilidade, um desvio dos humores, uma tendência de retorno ao estado normal, seja pela diminuição das protuberâncias, seja pelo desenvolvimento ou força das pernas, pergunta. Porém, o Dr. Verges se mostrará cético, julga que o aprendizado gradual do andar numa criança, mesmo aos 7 anos, não pode ser de forma alguma considerado milagroso ou sobrenatural. Jean-Marie Amaré está com 27 anos. Há 5 anos é acometido de ataques nervosos que o fazem perder a consciência. Às vezes parece morto, comenta-se durante essas crises apavorantes. 2 tratamentos de 2 meses levados a cabo em Cauteretes não surtiram o menor efeito. Na sexta-feira santa, 2 de abril de 1858, a senhorita Amaré resolve levar o filho à gruta de Massabielle, manda-o beber a água da fonte, também leva-o com um maravilhoso líquido. Esta operação acontece por 3 vezes, após o que Jean-Marie Amaré parece estar definitivamente livre de suas convulsões. O Dr. Dozos, médico do rapaz, tinha diagnosticado uma epilepsia tipicamente caracterizada. Contudo, desta feita, o próprio cônego Baraderi mostra-se reservado. Evidentemente, seus conhecimentos em psicologia são nulos em plena metade do século XIX, mas apesar de tudo revelam uma surpreendente precisão intuitiva. A moléstia que atormentava Jean-Marie Amaré seria realmente uma epilepsia? Pergunta a si mesmo. Não se trataria apenas de uma violenta superexcitação nervosa crescendo, às vezes até o paroxismo, sobrevindo numa determinada idade devido a causas várias, interiores ou exteriores? Pergunta. Não teria essa superexcitação nervosa uma intensidade tão constante a ponto de tornar-se posteriormente incurável? Pergunta. Ou então não poderia ser ela abrandar, regredir de forma lenta, desaparecer definitivamente com o passar do tempo, por meio do desenvolvimento de uma reação de todo temperamento, auxiliado por cuidados constantes, por medicações inteligentes aplicadas com exatidão? Pergunta. Quanto ao Dr. Verges, sua opinião está formada. Para ele, o caso de Jean-Marie Amaré é um caso de falsa epilepsia, que aliás já estava em vias de cura. Mais um lobinho, o de Marcel Peyregny, um homem de 40 anos da aldeia de Agos. Este lobinho apareceu-lhe há 4 anos na mão esquerda. Inicialmente tinha o tamanho de um grão de milho e agora é igual a nós. Certo dia, Peyregny vai a Lourdes a negócios e aproveita a oportunidade. Seria mesmo? Pergunta. Para ir até a gruta e ali lavar as mãos. A partir do primeiro dia, relata a comissão de investigação, a eficácia da água se faz sentir. O lobinho tornou-se avermelhado e inflamou, diminuiu ligeiramente. 8 dias mais tarde, uma segunda ablução determinou a cura total. Mais 8 dias e não restava nele o mínimo vestígio. O cônego Baraderi reconhece que se ignora inteiramente a natureza e a causa do tumor de Marcel Peyregny. Porém, mais uma vez fica assombrado com a instantaneidade da atuação da água da gruta de Massabielle. Todavia, o Dr. Verges nada encontra de maravilhoso. Como aconteceu com relação a Blaise Malmus, interpreta o caso como
quisto sebáceo curado, ou pela ruptura do saco, ou pelo amolecimento de suas paredes provocado pela inflamação. No dia 20 de dezembro de 1858, quando se realizar a quarta sessão da comissão de investigação, esta dirige-se ao presbitério da pequena comuna de Loubajac, onde o senhor cura tinha tido a gentileza de reunir diferentes pessoas que se julgavam devedoras de alguns favores à água da gruta de Lourdes. O primeiro caso estudado em Loubajac, o 13º examinado pelos membros da comissão, é o de uma adolescente de 15 anos, Jeanne Pomies. Esta, alguns meses antes, tinha sofrido uma perda de sangue quase que contínua. Os remédios prescritos pelo Dr. Amador não tinham alcançado nenhum resultado. A jovem e sua família, é claro, escuta o comentário sobre a eficácia maravilhosa da água de Lourdes. A senhora Pomies, certa noite, foi dominada pelo pensamento de obter um pouco dessa água para a filha beber. Segundo nos relata o relatório, mas tal inspiração se dá justamente na época em que a gruta está fechada e algumas barreiras interditam acesso. Uma vizinha, a quem a mãe da jovem revela seu desejo, oferece-lhe para atravessar as barreiras às escondidas e trazer-lhe um pouco de água. E assim foi feito. A jovem experimentou uma sensível melhora desde o instante em que tomou o primeiro gole. O tratamento vai prolongar-se durante 3 semanas, após o que as perdas de sangue cessaram completamente. Mais uma vez, o cônego Baradere, no seu comentário pessoal, dá provas de uma perspicácia psicológica absolutamente impressionante, ao prever que a jovem Jeanne Pomies recusava-se a enfrentar a puberdade, o fenômeno normal entre muitas adolescentes. É bem possível, a risco religioso, que este fluxo sanguíneo se origine de uma exaltação ou de uma preocupação íntima pré-existente que aflora na tentativa de transpor algum obstáculo a fim de regularizar as perdas sanguíneas que habitualmente aparecem nessa fase da vida das meninas. Este esforço do organismo, penoso, doloroso no início, para atingir uma periodicidade normal, essa luta interior contida por muito tempo, recalcada, teria podido vir à tona através de uma espécie de explosão, tanto mais impetuosa quanto mais longa e obstinada fosse a sua resistência. Um impulso orgânico para libertar-se, para estabelecer suas funções, talvez tivesse se manifestado com uma violência excessiva, ultrapassando os limites esperados, provocando momentaneamente esta continuidade, esta superabundância de perda de sangue. Daí teria resultado o mal que ataca cruelmente a jovem Jeanne de Pomies, com uma intensidade violenta demais para resistir durante algum tempo aos meios terapêuticos conhecidos. E o cônego Baradere conclui que o papel da água de Massabelle foi acalmar o problema íntimo e permitir a facilidade das funções através de sua limpeza, seu frescor e leveza. O Dr. Verges, pouco sensível à delicadeza destes processos psicossomáticos, contente-se em ressaltar que Jeanne Pomies sofria de uma metrorragia comum, cujo restabelecimento seguiu o processo normal. Os milagres de Lourdes.